Olá, mundo dos leigos, olá, mundo da internet, olá, mundo! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos começando mais um podcast Fala Chefe. E para você que está chegando agora, aproveita, já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, porque o programa de hoje está para lá de especial. Nós vamos falar sobre relações internacionais. E para isso eu trouxe uma aluna aqui, é uma graduanda, gostei desse nome, é chique, né? De Relações Internacionais. A minha amiga Vitória Gonçalves, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Marcelo, pelo convite. Maravilha. A primeira pergunta que a gente faz para todos os convidados, não poderia deixar de fazer para você é: como tudo começou? Como que surgiu essa ideia de fazer faculdade fora, de fazer RI, né? Relações Internacionais. RI. Assim, sempre tive vontade de sair de casa, desde de pequena, assim, acho que minha escola também sempre influenciou de ir pra faculdade pública, de passar pelo vestibular, por todo esse processo. E a minha história com relações internacionais começou quando eu tava no nono ano, no último ano, né, do Fundamental 2. E o meu colégio levou o pessoal do ensino médio e o nono ano, nesse caso, pra ir na Feira de Profissões da USP. Isso foi em 2022. E nessa época eu queria artes cênicas. Sempre tive meio que no meio da arte, assim. Mas a gente sabe que a realidade no meio artístico não é tão fácil dentro dessa perspectiva. E uma amiga minha, na época, falou assim: você gosta tanto de história, de geopolítica, de temas atuais, do mundo, assim. Então por que você não vai lá, tipo, na estação de relações internacionais? Acho que é sua cara. E eu fiquei com isso na cabeça. No dia da feira eu não consegui, porque tava lotado. Eu ia demorar muito na fila, e eu falei, não, galera, vambora. E fiquei com isso na cabeça por um tempo, e comecei a pesquisar. Pesquisei, vi que eu gostava, mas ainda tinha aquele lado da arte dentro de mim, que eu falava, se não der certo... um pouco mais alto ali. Se não der certo, a gente tenta essa segunda opção. E daí passou, eu entrei pro ensino médio, e eu falei, não quero esse negócio de arte, não é pra mim, é um hobby. Não consigo me ver seguindo isso como profissão. E eu falei, tá, vamos testar relações internacionais. Eu não tinha nenhuma referência dentro do colégio. É uma área relativamente nova ainda dentro do mercado, dentro da graduação em si. E daí fui pesquisando mais. No primeiro ano mesmo, meus professores já começaram, começa a fazer vestibular, faz Enem. Eu comecei a fazer o vestibular da Unesp também pra treinar. Que eles ficavam na minha cabeça, assim. E eu descobri que tinha relações internacionais na Unesp. Mesmo fazendo como treineira, eu descobri esse detalhe. E vi que pra passar pra segunda fase não era tão difícil assim. E tinha em Marília, em Franca, hoje eu faço em Marília, pela Unesp mesmo. E passou. Acho que no meio do primeiro ano, assim, eu falei, não. É relações internacionais que eu quero e ponto. Passou, fiz os vestibulares de treineiro no primeiro ano, no segundo ano do ensino médio. Também chegou no terceiro. Daí meus professores e minha família ficavam, é relações internacionais mesmo? É isso mesmo que você quer? E eu ficava assim, é o que eu quero e pronto. Tem uma faculdade aqui do lado de casa, né? Pra que ir tão longe? Meu pai falava assim, Uniso aqui, fazer administração, seguir a empresa. Daí eu, não... Vou tentar. E eu já tinha uma nota ok, assim, nos vestibulares, e já tinha passado pra segunda fase. Como treineira, tinha a possibilidade de passar, mesmo sem trainee, pela nota, assim. E chegou no terceiro ano, e eu passei. Não passei na Unesp de primeira, eu passei pelo SISU, pelo Enem, na UFGD, em Mato Grosso do Sul. E passei na terceira chamada da Unesp. E eu já tava inscrita lá, no Mato Grosso. E daí, quando saiu o resultado da terceira chamada, a gente falou, não. De São Paulo, de Mato Grosso pra São paulo. Já que é pra ir pra longe, que seja mais perto, né? Exato. Daí, de 12 horas de viagem, assim, de carro, a gente reduziu pra 4. E acho que foi um pouquinho mais ou menos assim, meu processo, de maneira geral, e é isso. Legal. E assim, durante a sua preparação, você teve algum momento de ansiedade, de dúvida? Como é que você conciliava o estudo com a escola que você ainda estava terminando? Como é que foi esse processo antes da gente já entrar na faculdade? Acho que assim, acho que momento de angústia, acho que todo vestibulando passa.
a faculdade pública sempre foi algo que eu manejei, assim, almejei na minha vida. Tinha opções perto de casa, que tinha meu curso, mas eu sei que a qualidade de ensino e as possibilidades não se abririam pra mim tão fácil, ou de uma maneira mais especial dentro da faculdade particular, e coisas que a faculdade pública ainda abre, né? O nome da faculdade pública. Sim. E foi esse sentimento, né? Eu acho que o pior momento é quando você tá indo pra fazer as provas e você fala, mas será que eu vou passar? E se eu não passar? E na minha cabeça, eu não conseguia pensar em ficar mais um ano em casa e fazer cursinho e passar por todo esse processo de novo. E eu ficava assim, tá, mas e se não der? Eu tenho outro plano? Porque eu não tinha meu plano B. Ou era plano A ou era plano A. E pra fora, quando saiu o resultado, eu falei, graças a Deus. Mas acho que de maneira geral é isso. Esse sentimento e de preparação. Eu sempre fui uma boa aluna dentro do ensino médio, assim. Mas era aquilo lá, era boa aluna na escola, né? No vestibular funciona de outra maneira. Até no início do terceiro ano, eu fiz cursinho online. Conjugava algumas coisas na escola. Sempre fui muito boa em humanas, né? É minha área de atuação hoje em dia e sempre foi minha área de preferência. E então, pra mim, isso era a parte mais simples. Eu sempre tive problema com exatas. Então, eu chegava matemática, física, biologia, química, eu queria infartar. Ia bem nas provas, mas chegava na hora de fazer simulado, fazer o vestibular. Ficava assim, como é que faz? Não é bem por aqui o caminho. Não é bem por aqui. Então, eu acabei tendo o reforço do cursinho online. E eu fiquei nesse processo, assim, de focada mesmo até meados de junho. Que acho que antes de chegar as provas, antes de chegar as férias e toda aquela angústia, tava mais tranquilo o processo. E daí, quando chegou, eu ficava assim, mas e se eu não passar? Vai aproximando, né? E daí o sentimento era que, tipo, eu simplesmente parei de estudar depois das férias. Era, tipo, eu fazia os simulados da escola, prestava atenção nas aulas, fazia prova. Mas, tipo, de pegar o cursinho pra fazer e tudo mais, eu não fazia, porque chegou um ponto que eu falei, se eu não passar, pelo menos não vou passar porque eu não estudei. Entendi. Minha cabeça começou a pensar desse jeito. Graças a Deus não foi o que aconteceu, mas eu simplesmente estagnei naquela parte. E fui fazer o vestibular mesmo com aquilo que eu já sabia. Não veio conhecimento agregado do que eu poderia ter tido nesses 6 meses. É algo que eu me arrependo, que eu não recomendo. Falar assim, não, continue o processo, mas foi necessário e deu certo. É o que a gente sempre fala, é uma forma de aprendizado. Sim. Só vai e faz. E assim, eu... há muito tempo atrás, direto do túnel do Tem, eu saí de casa com 13 anos e fui fazer colégio militar em Brasília. Eu morava em São Paulo. E assim, a minha adaptação foi bem desafiadora, porque eu fiquei num colégio interno. Então, era um momento onde você estava naquela transição da fase criança para o adolescente. Ao mesmo tempo, no colégio, você lidava com pessoas mais, não digo adultas, mas uns adolescentes maiores, 16, 17 anos, você estava ali lidando. Como foi essa adaptação para você, para mudar de cidade? Querendo ou não, você estava ali, desde pequenininho em casa, e de repente você falou assim, não, agora eu cortei o meu cordão umbilical e eu vou viver sozinha. As roupas, elas não estão mais na gaveta, a pia não é lavada, não tá limpa direto. Como que é essa transição para ti? Assim, eu achei que a adaptação ia ser pior, honestamente. Foi tipo, super tranquilo. Acho que dentro de casa, eu já tinha uma autonomia muito grande, né? Legal. Morava eu e minha mãe só. Então, afazeres domésticos, cozinhar, essas coisas eu sempre fiz em casa. Minha mãe sempre me ensinou. Que legal. Então, esse pontapé do não sei fazer nada, não existia. Legal. Mas é diferente, né? Você tá na casa da mãe e uma hora a casa é toda sua, né? É sua responsabilidade. Então, não vai ter comida se você não fazer. As suas roupas magicamente vão estar limpas e secas se você não fazer. E eu ainda tive muita sorte que minha mãe foi ficar 1 semana lá comigo ainda. Pra alugar apartamento, pra gente se encaixar na cidade, pra mim saber como chegar na faculdade e tal. E então ela me deu todo esse suporte, né? Durante a semana. E acho que isso foi muito importante, assim. Meu pai também foi lá, a gente ficou alguns dias juntos. Então, mas depois disso, a autonomia foi muito importante, assim. Acho que
Se eu pudesse... Amadureceu. Sim, se eu pudesse falar pra alguém que tá passando por isso, vá, que vai ser muito importante. Legal. E, vamos lá. Vamos fazer uma analogia de ano escolar. No ano passado, dezembro, você tá não é colegial, né? Ensino médio. Ensino médio. Eu sou velho, falei pra você. Você tá no ensino médio. Virou o ano, eu tô na faculdade. Como é que passou na tua cabeça? Que visão você teve? Que sensação de olhar pra trás e falar, pô, conquistei. E olhando daqui a alguns anos, você vai estar formada. Como é que passa tudo isso na tua cabeça? Eu acho que a gente sai meio do ensino médio com essa sensação do tipo, e agora? Né? Acho que independente se faz faculdades ou se não, né? A gente sai sendo menor de idade e num piscar de olhos, a responsabilidade meio que é toda sua a partir daquele momento, né? E são universos completamente diferentes, né? Dentro do ensino médio, dentro do colégio, você tem os professores que dão suporte a todo momento, tem base, né? Então, tipo, você tem prova, você tem trabalho pra entregar, você tem os professores que te conhecem basicamente por 3 anos, assim, que você já tem uma afinidade, que você já tem uma ligação. E a faculdade não, né? É totalmente você por você. Você faz, se você quiser, você presta atenção. Se você quiser, nenhum deles vai ficar puxando a sua orelha e falar... Então... Você se sente independente, né? Tipo, nenhum deles vai chegar pra você e vai falar... Então, trabalho, que era pra semana que vem, eu vou te dar mais uma semana. Não, eles são... Entendi. Se você tá ocupado ou não, se você tem outras responsabilidades. Então, você meio que se adapta... Você tem que se adaptar muito rápido. Porque ou você entra no ritmo... Ou você é derrubada por ele. Entendi. É o famoso sistema, né? Sim. E, pra quem tá assistindo agora, o que você estuda especificamente em relações internacionais? E o que... a gente fala assim que o óbvio precisa ser dito. O que faz um profissional de relações internacionais? De uma forma mais aprofundada. Eu acho que hoje o curso de Relações Internacionais é um dos cursos mais amplos da área de humanas. Acho que foi uma das coisas que eu mais escutei, inclusive, quando eu cheguei na faculdade, da introdução dos professores, que hoje o internacionalista faz tudo. Quem se gradua em Relações Internacionais vira internacionalista, né, de profissão. E, claro, que tem suas especialidades. Então, é um curso de humanas, com enfoque em geopolítica, com política internacional. Mas a gente vê história, a gente vê geografia, a gente vê introduções às relações internacionais, basicamente geopolítica em geral. Vê ciências políticas, vê direito internacional, vê antropologia, filosofia, vê economia. É um curso que pega do mais simples ao mais complexo dentro das humanidades. É um curso 100% humanas, mesmo que tenha economia e suas contas no meio. E existem muitas áreas, né? Hoje, dentro do mercado de trabalho de relações internacionais, você pode trabalhar desde a área diplomata, dentro do Itamaraty, dentro do Ministério das Relações Exteriores, até trabalhar dentro do mercado privado, seja em uma multinacional com comércio exterior, ou você pode trabalhar dentro do mercado privado no setor de marketing internacional. Tem os setores públicos, então, através de concurso público, a diplomacia é um deles. Tem o terceiro setor, que é para trabalhar com ONGs, com organização internacional como a ONU. Então, assim, é um nicho muito amplo de diversas... Bem ramificado, bem né? ramificado, assim. Então, basicamente, principalmente dentro do mercado privado, né? A maioria das pessoas que se graduam em relações internacionais, o primeiro caminho é o mercado privado, porque é o mais simples, né? A gente sabe que para ir para setor público, para ir para organizações internacionais, para fazer diplomacia, principalmente, que é um dos concursos mais difíceis do Brasil, demanda tempo, demanda estudo a mais, né? E o mercado privado, hoje, é um ramo mais aberto e mais amplo, em que você pode trabalhar desde uma multinacional pequena ou uma empresa em desenvolvimento. E para você, o que desperta mais interesse? Que área você já tem em mente algo assim ou não? Eu tenho meio que meus rankings dentro do que eu não gosto, que eu não quero seguir, mesmo que a área acadêmica. Nunca fui dessa de ser da parte acadêmica, de artigo científico, nunca foi minha área. E tem as que eu dou preferência. Terceiro setor, que é organizações internacionais, ONG, sempre foi algo que me interessou, sempre gostei de causa humanitária. Então, esse foi um dos motivos, inclusive, que eu entrei no curso.
de fazer a diferença, de ajudar o próximo. Sempre vi isso como uma das minhas visões. E me orgulho muito disso. E gosto também, tô começando a introduzir mais no setor privado agora, e que eu via com certo preconceito, e que hoje me aproxima, me gosta mais, me engrandece mais, mas meus planos é pro terceiro setor. Legal. E deixa eu te perguntar, você faz parte de algum tipo de extensão, e como é que funciona isso? Faço parte de 3. Eu não sei dizer se dentro das faculdades particulares tem isso, mas na faculdade pública a gente faz parte das extensões. A maioria dos cursos tem suas extensões, porque para concluir a graduação a gente precisa de horas de extensão. Lá em Marília, né? Pelo menos no curso de RI a gente tem algumas. Eu faço parte de 3. Eu faço parte do GEPSI, que é um grupo de estudos de segurança internacional. Faço parte do GEL, que é um grupo de estudos e de organizações internacionais. E faço parte da SAGE, que é uma empresa júnior de relações internacionais também. Legal, legal. Minha amiga, a gente está chegando praticamente no final do nosso programa. E eu queria que você deixasse, antes das suas considerações finais, para aquele estudante que está ali no 2º, 3º ano, tá com a mentalidade voltada para entrar na faculdade, que conselho você daria, que você falaria sobre o vestibular? Qual é trazer a experiência que você teve para passar para essa galera que está chegando agora? Eu acho que o ponto principal, assim, é não se desesperem, como eu me desesperei. Acho que é difícil falar isso para um vestibulando, porque essa sensação pesa, né? A família toda tem uma expectativa, a escola bota a expectativa em você tem sua própria expectativa, e todo mundo acaba se desesperando no final. Mas também não viver só pro estudo. Eu sei que uma parte do meu tempo de vestibulando eu vivi pra isso. Isso me fez mal, tanto que chegou na metade do ano eu não consegui estudar. Então viva, aproveite, curte os finais de semana como finais de semana. Deem pausas dentro dos seus estudos. Foquem no que vocês têm mais dificuldade, seja exatas, seja humanas. Tirem dúvida, principalmente o pessoal que tá na escola. Usem e abusem dos professores de vocês pra dar suporte, pra tirar dúvida. A escola também te ajuda muito, te dá uma base muito boa, então prestem atenção nas aulas, é muito difícil isso. A gente sabe, né, porque sempre tem os amigos e tudo mais, e às vezes a gente vai pra escola e a gente não quer estudar, mas é ali que vai ser seu ponto-chave. E façam simulados, porque eles vão te ajudar muito. Treinem redação, pelo menos a do Enem te dá uma grande vantagem. Mas curtam esse processo também, porque o ensino médio acaba mais rápido do que a gente imagina. E é uma fase muito boa, mas a faculdade é melhor ainda, então... Eu sempre digo, né? Quando chega o ótimo, o bom não serve mais. Então... Mas para chegar ao ótimo, tem que passar pelo bom. Exatamente. Então... Minha amiga, queria que você deixasse suas considerações finais. Se você tem que agradecer a alguém por esse processo, o espaço é todo seu. Acho que agradecer aos meus pais, principalmente, por ter me dado todo o suporte. Eu vim com uma visão muito privilegiada. Eu estudei em escolas boas a minha vida inteira, então eu sou muito grata ao que eles puderam me proporcionar, ao que eles podem me proporcionar hoje, porque se eu conseguir ir pra fora, se eu conseguir morar sozinha e ter essa certa independência por causa deles, e também pegar um pouco do meu mérito de ter conseguido chegar onde eu cheguei, independente de todos os percalços e das dificuldades que eu senti dentro do processo, chegar no resultado final foi muito gratificante. Maravilha, minha amiga. Gratidão pela sua presença, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma excelente profissional no curto espaço de tempo, tá bom? Obrigadão. E a gente vai encerrando mais um podcast Fala Chef. Foi uma honra ter recebido aqui uma graduanda, gostei dessa palavra, né? E eu quero agradecer imensamente aos nossos patrocinadores. São vocês que acreditam no nosso projeto e fazem com que a gente possa progredir a cada dia. E a gente vai encerrando o nosso programa com aquela velha frase que sempre toca o meu coração. Coisas boas estão acontecendo
e só vai melhorar.